Olá, olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. A live de hoje não era minha, é de Manueli. Ela me convidou para participar da live dela, só que a conexão caiu e a gente não conseguiu continuar. Aí eu estou esperando ela entrar para a gente continuar conversando um pouquinho mais sobre comunicação. Então, eu acho que vai ser bem legal nós pensarmos comunicação de confinamento, né, de fechamento, de isolamento social, e acho que vai ser bem legal a gente conseguir conversar um pouco mais sobre isso. E aí, Pronto. Manu, a ligação? Tô. Então vamos conversar Eu um pouquinho vi no mais Instagram mesmo, sobre... tem muita gente fazendo live agora. Muita Exatamente. gente fazendo. Sim, vamos voltar. Nós estamos falando sobre a importância da oratória em tempos virtuais. Aí você vai ter que voltar um pouquinho a sua fala. Aí que você estava explicando a diferença de comunicação e oratória. Bora lá. É que oratória acaba pegando muito mais uma questão técnica, né? E eu penso que a comunicação ela pode ser muito mais fluida na medida em que nós estamos simplesmente utilizando o nosso estilo de comunicação. O seu jeito de falar é o jeito mais interessante. Não é o jeito do outro, não é o técnico que sabe falar com eloquência e tudo mais. Mas a sua forma de se comunicar de uma forma mais interessante, o seu estilo, o seu jeito, é a melhor estratégia que você pode ter de comunicação. E no caso, André, assim, por exemplo, então, hoje eu utilizo o Instagram para me comunicar com as pessoas, para expressar para elas, né, contribuir com elas, com os meus conhecimentos. E aí, nesse caso, qual vai ser o meu posicionamento referente a técnicas de oratória para que a minha comunicação fique mais assertiva? Legal. Aí é muito mais, Manu, a questão de você conseguir comunicar com a câmera. E falar diante de uma câmera tem algumas diferenças, né? É importante você lembrar de olhar para a câmera e não para a sua imagem, senão você fica olhando para baixo o tempo todo, né? Isso. Então você olhar para a câmera e falar como se você estivesse falando com uma única pessoa, porque aí você está olho no olho com a pessoa. A conexão é muito mais forte, é muito mais profunda. Você consegue conectar real, verdadeiro e profundamente com a pessoa, porque ela percebe que você está falando com ela. E é importante você falar com uma única pessoa sempre. Porque no início, eu lembro de ter feito essa estratégia, de pensar que eu estava falando com uma única pessoa, e isso me ajudou muito. Depois, hoje, eu já penso que eu não falo para uma única pessoa, e sim para milhares de pessoas. Isso já me ajuda de outra forma. Então, você começar a utilizar a estratégia de você pensar que você está falando com uma única pessoa. Eu já vi gente fazendo carinhas junto à câmera, colocando olhinho, boquinha, narizinho, orelhinha, sabe? Para você criar um personagem com o qual você vai se comunicar. Ou, se você puder ter alguém atrás da câmera falando com você, se comunicando com você, facilita bastante no início também. Fora Hum. isso, é treino, é fazer, sabe? É você pegar e não a julgar tanto, mas enviar. Gravou, enviou, gravou, enviou, gravou, enviou, gravou, enviou. Uma hora a coisa melhora e gira melhor. É como a gente falou lá no curso de oratória magnética, né? Feito é melhor do que perfeito. Com certeza. E o feito é tão melhor que o perfeito porque o ótimo é inimigo do bom. Hum. Né? Eu, Porque a eu, gente quer ser perfeito e acaba não fazendo absolutamente nada. eu assumo que desde janeiro que eu estou nesse treinamento de gravar vídeos e fazer lives, lives para mim ainda é mais tranquilo, porque como você falou, eu tenho uma pessoa do outro lado e a gente está tendo uma comunicação. Agora, Tá tranquilo. gravar vídeos, eu já cheguei a gravar um vídeo de 1 minuto. Para gravar esse vídeo de 1 minuto, eu gravei quase 100 vídeos, sabe? Porque, e aquilo que você falou, a gente acaba se julgando muito.
que a dicção não tá legal, que a postura não tá legal, ou que que a gente não tem técnicas de oratória, e que a gente só está olhando para a nossa imagem. E a partir daí. E nesses 100 vídeos, tinham vídeos bons, mas eu, no meu auto-julgamento, não achei que estava legal. E Não estava aí, perfeito, né, Manu? não está perfeito. E aí, teve uma Isso. vez que eu estava estudando o módulo da gente, e aí eu me deparei novamente com a frase: melhor feito do que perfeito. E foi Perfeito. aí que eu fui desenvolvendo mais, né, para que eu ficasse mais natural o possível, nesse Isso. sentido. Outra Porque, Manu, coisa, diga. a gente erra quando a gente está falando diante das pessoas. A gente Sim, gagueja, a gente trava, a gente embola a língua, a gente fala com a dicção ruim. Então é por isso que a gente deixa de falar. Então, quando você está no vídeo, você precisa passar essa naturalidade. Inclusive, eu sou a favor de manter uma edição mais limpa, uma edição mais, como é que eu posso dizer, sem tantos cortes. Porque uhum. existem algumas estratégias de edição que corta tanto as coisas que você praticamente não consegue entender o que a pessoa está falando. E isso é horrível. Porque na comunicação real você gagueja, você trava, você dá uma pausa um pouco maior, você ralenteia, fala e depois acelera. Então isso é normal. Então é importante você ter essa naturalidade na hora que você está falando diante de uma câmera também. Ou seja, um vídeo para mim é uma conversa como outra qualquer. A diferença é que ela vai ficar registrada. E se a gente não diminui o nosso julgador um pouquinho, a gente acaba não conseguindo fazer isso de uma forma legal. E você falou uma coisa bem legal agora, é a naturalidade e ficar e ter um vídeo limpo. Hoje, não só por causa do distanciamento, isolamento físico, uma coisa que está crescendo muito é processo seletivo online e vídeo currículo. E aí, nesse caso, como é que a minha comunicação com técnicas de oratória pode me transformar o meu perfil em um processo diferenciado? Como é que eu posso, diante da câmera, né, trazer essa minha comunicação com técnicas de oratória para que o meu entrevistador ele perceba um diferencial em mim, também nessa minha fala? Legal. Eu tenho percebido muito essa movimentação. Eu, como empregador, inclusive, vejo que em breve, próximas contratações, a gente vai precisar fazer vídeo, porque talvez hoje uma pessoa que formou online, EAD, tenha mais disciplina para poder lidar com o home office do que necessariamente alguém que fez uma faculdade presencial. Porque fazer um EAD significa você se comprometer em sentar, assistir aula, estudar, diferente do presencial. Porque às vezes você não está nem tão afim assim, mas você acaba indo. No EAD, não. Então, eu vejo que isso vai ser muito importante. Em processo seletivo, Manu, eu acho que a grande questão que a gente pode chegar atento é com o nosso nível de ansiedade e estresse. Tá? Quando você administra isso de uma forma legal, você passa a verdade e você comunica aquilo que você é. Então, quando você está diante de uma videoconferência para um processo seletivo, o mais importante é ser você mesmo. E administrar a ansiedade e o estresse. Respirar. Respirar talvez seja uma das habilidades mais importantes de um comunicador. Sim. Dar pausas. Porque normalmente quando a gente está nervoso, a gente começa a falar um pouco mais rápido. Então, começar a ter pausas e respirar vai te ajudar a você administrar essa ansiedade maior. Como lidar com o julgador? Gabriela está aqui falando. É isso. Gabriela, essa pergunta é uma pergunta de 1 milhão, viu? É a pergunta maravilhosa. A gente trabalha muito essa questão do julgador na oratória magnética com mais tempo. Mas o que eu posso passar para você nesse momento? O julgador ele tem um papel, ele é importante. Ele só não pode ser no início. Ele pode acontecer no final. E aí, em relação a vídeos, eu hoje, graças a Deus, tenho uma pessoa na equipe para poder editar os meus vídeos. Então, eu não assisto os meus vídeos. Eu gravo, Hum, porque se eu for começar a assistir os meus vídeos, eu vou ver um bocado de imperfeição
e eu vou acabar não liberando o vídeo. Vai Então, achar que está gravou. faltando assunto. Exato. Exatamente. Então, eu simplesmente gravo e envio. Gravou, enviou, editou, fatiou, cortou, já foi. Então, fica mais comigo isso. E aí, se a gente pensa numa seleção, por exemplo, e no processo do julgador, Gabriela, é trabalhar muito a questão de crença. O julgador é crença, né? Às vezes, uma crença de que a gente precisa ser perfeito, ou a crença de que a gente precisa agradar necessariamente todo mundo o tempo inteiro, ou a crença de que eu não sou bom, porque eu ouvi muito isso quando eu era pequeno. Então, tudo isso precisa ser desenvolvido de uma forma mais profunda, que não dá para a gente trabalhar numa live. Mas o que eu posso dizer para você é que é possível, tá? Sim. Trabalhar esse julgador. A gente tem estratégias para isso. Não é para você matar o jogador, não, ele é importante, mas você Sim. administrar ele de uma forma legal. E eu digo a você, a colega que falou do julgador, quando eu fiz o curso de oratória magnética, na minha primeira apresentação eu fui terrível. E eu fiquei, meu Deus, como é que eu consigo dar aula e não conseguir falar, né, trabalhar a minha oratória com eu estava num local seguro, com pessoas que gostam de mim, pessoas que eu gosto, e eu não consegui falar, né? André deve lembrar. E no segundo dia, depois que eu estava, né, munida das técnicas, munida de entender o meu julgador, né, o processo da inteligência emocional, que a inteligência emocional ajuda muito nesse processo da comunicação e nas técnicas de oratória. Eu falei, aí as meninas ficaram, Manoel, é outra pessoa que você está falando. Lembra disso, André? É Com outra certeza. pessoa falando. E realmente foi o que meu divisor de águas foi a oratória magnética. Porque eu comecei a entender como eu poderia trabalhar o meu processo de comunicação, como eu poderia me comunicar de forma mais assertiva, usando técnicas e padrões, né, de conversação, para que o outro me entendesse com clareza, eficiência e eficácia. Legal. Né? E eu espero que eu esteja exercendo isso, porque o meu mestre está na minha frente, tá? E dentro desse processo de isolamento foi que se criou as lives. Na semana passada, vejo. Tava tão bom, gente. Ah, voltou. Tá. Gente, lembrando, quem quiser fazer perguntas, podem fazer, viu? Pode deixar aqui nos comentários. A nossa comunicação tiver assertiva com vocês, joga os coraçãozinhos para cima, para a gente ver que realmente está fazendo sentido para vocês o que a gente está falando, certo? E nesse caso, Beto, o que é que hoje as redes sociais exigem mais da gente dentro desse processo, dessa comunicação e dessa técnica de oratória? Legal. Uma coisa que eu vejo muito forte nas redes sociais é que as pessoas estão se transformando em fakes. Elas Hum, uma, viram uma outra pessoa. E isso é muito ruim no processo de comunicação. Porque se você conhece a pessoa pessoalmente e percebe que ela está sendo fake na frente das câmeras, na frente das redes sociais, isso fica incongruente. E aí você se afasta. Você perde aderência. Você perde sim, adesão das pessoas. É importante você ser você mesmo. E falar para uma rede social é falar essencialmente com uma pessoa. A grande questão, Manu, é que a gente vai começar a entender que esse tipo de comunicação vai ser mais forte do que era antes. sim. Porque os empregos não serão mais os mesmos. Né? As pessoas não vão sair para as ruas da mesma forma. Né? Isso não é uma questão pontual que vai durar 1, 2, 3 meses. Eu avalio que isso vai mudar a forma da gente pensar e entender tudo. Sim, Então, eu trabalho com treinamentos. A gente tem migrado muita coisa para o online agora. Você falou do oratória magnética, ele é presencial. Mas a gente tem sim. uma mentoria
chamada comunicador de elite, que é exatamente online. Por quê? Não dá para fazer presencial agora. E Ainda daqui a mais a gente, que adora agarrar, beijar, abraçar. Os nossos imagine, treinamentos são extremamente humanizados. é. E aí, daqui a 2, 3 meses, você acha que as pessoas vão ficar à vontade de entrar numa sala com 30, 40, 50 pessoas? Aí a pessoa deu um espirro, meu amigo, sai todo mundo correndo. Não, eu disse essa semana que eu vou comprar a camisa. É rinite, não é corona. Pronto, é boa, boa camisa, boa. Porque Então, eu toda hora espirro, eu tenho rinite. Não tem como. Tá bem, é isso mesmo que você está falando. exato. Então, vai ser importante a gente conseguir desenvolver novas estratégias. Então, a educação à distância, a comunicação à distância, os relacionamentos à distância, eles vão ser muito mais fortes e vão ser mais valorizados. Mesmo porque algumas pessoas estão quebrando tabus nesse momento, de que é impossível ser produtivo em casa, de que é impossível se comunicar à distância, de que eu sou um líder de uma empresa e eu sei gerir minha equipe presencialmente. Chamar num canto, chamar para uma reunião, conversar. Agora eu preciso ser um líder de uma equipe que está toda home office. E eu não vejo ninguém há 15 dias. E aí? E o olho no olho? Ele vai precisar Sim. ser virtual. E os feedbacks? Né? E, inclusive, eu costumo dizer que existem 3 estratégias, né, Manu? Existe o feedback, que é aquele que é para acabar com o outro. O É. feedback, que é aquele que quer fazer uma construção com a pessoa. E o loveback, que é quando a pessoa quer dar um feedback amoroso para o outro. Todos eles têm o seu papel, todos eles têm uma importância. Mas eu quero chamar a atenção de que muitas vezes a gente não sabe dar feedback presencial, quanto mais à distância. Sim. Em que o não verbal não é mais o corpo, é só o rosto. Sim. E você vai precisar entender as microexpressões faciais para entender exatamente o que está se passando na cabeça da pessoa. Entendi. Mas é isso que eu ia te perguntar agora. Porque a nossa comunicação, ela presencial, ela tem algumas técnicas e alguns formatos e algumas posturas. Nesse caso, como você falou, que a gente vai mudar alguns hábitos, essa comunicação virtual, essas posturas, essas situações, elas vão precisar de novas ferramentas, novas técnicas de oratória para que ela seja tão assertiva quanto a presencial? Sim. Marco, o Fernando está falando uma coisa importante aqui. Ó. Mesmo talvez à distância, o trabalho de humanização é muito importante. Sem sombra de dúvida, Fernando. Talvez... Fernanda, Fernanda? porque o sobrenome dela é Diogo, ela é metida, menina, é assim. Ah, mas está Fernando Marco Diogo. Ah, então é o irmão dela. Ah, menina, eu pensei Ah, que era Fernanda. É o irmão, porque é Fernanda Diogo e Fernando Diogo. Aí eu troco. entendi. Hum. Tranquilo, tranquilo. O que acontece, Manu e Fernando? O trabalho de humanização talvez agora seja mais importante do que nunca. Manu pode lançar uma campanha aí de uma humanização à distância. É, eu já até falei nisso, porque as pessoas, como não estavam se tocando logo no início do corona, e eu ainda dei aula 2 dias antes de dar, né, a dispensa, e eu tenho o ritual de abrir a porta para os meus alunos e dar um abraço neles. E nas 2 últimas aulas eu não pude fazer isso. Então, como é que eu vou humanizar essa saída agora? Foi com olhar, foi com sorriso, foi inventando formas de cumprimento, foi batendo o pé, batendo o bumbum, fazendo namastê, entendeu? E de alguma forma corporal, eu passei a humanização, de certa forma, e o acolhimento. Legal, legal. A gente vai precisar fazer isso somente com o olhar, né? Porque a maior parte do tempo nós vamos conseguir nos comunicar apenas como a gente está se falando aqui agora. Eu não estou vendo o seu corpo todo. Você não está vendo quase nada de mim, porque minha câmera está bem pertinho. Então você só tem meu rosto. Então o meu olhar vai dizer tudo. Os olhos são espelhos da alma. Então, mais do que nunca, a gente vai precisar se comunicar através dos olhos.
e perceber o que de verdade o outro está passando, mesmo à distância. E aí eu quero falar que existem pessoas que já têm uma certa expertise nessa área, como, por exemplo, a equipe que trabalha no CVV, no Centro de Sim. Valorização da Vida, né, no 188, que deve estar bombando nesse momento aí de chamados. Por quê? Eles apenas ouvem o outro, não tem câmera, ou então é chat, é texto, não tem vídeo. Então você vai precisar começar a perceber, inclusive, o tom de voz da pessoa vai dizer tudo. Quando você perde um órgão do sentido, né? Você perde um sentido, você desenvolve mais os outros. Com certeza nós vamos ouvir mais, nós vamos perceber mais as entrelinhas, nós vamos enxergar as coisas de uma forma completamente diferente a partir de agora. Outra coisa, Andeco, no processo da oratória, né, no momento da comunicação, vamos supor, que eu esteja numa videoconferência ou esteja aqui com você, como a gente está aqui agora. E a gente está conversando, me comunicando, mas o que é que estar diante, né? Não só de você, mas de todas as pessoas que estão aqui conosco, me causa nervosismo, me causa pânico, eu tenho medo de errar, me dá branco, porque eu acabo esquecendo o que eu devo falar. O que é que eu devo fazer quando essas emoções, né? Por mais que eu tenha conhecimento da inteligência emocional, mas eu não consigo gerir essas emoções nesse momento, já no X da questão, que eu estou apresentando, que eu estou me comunicando, né? O que é que eu devo fazer nesse momento? Primeiro, uma frase que eu costumo repetir muito, que é muita hora nessa calma. Tá? Muita hora nessa calma. Por quê, Manu? Se a gente entrar num nível de estresse alto, a gente vai liberar uma série de neurotransmissores, de hormônios, que são uma caca para a mente da gente. O que é o branco? É o excesso de adrenalina, né? O excesso de ansiedade. Aí você não consegue raciocinar, o sangue corre para os braços e para as pernas, para você lutar ou para você fugir. Sim. Então, respirar ainda continua sendo a melhor dica para alguém que está nervoso, ansioso ou com qualquer dificuldade na sua comunicação. Respirar. Se você puder pular, correr, mesmo que seja no banheiro sozinho, sabe, dar uns pulinhos para acelerar os batimentos cardíacos, isso ajuda. Não é à toa que Tony Robbins, na hora que ele vai subir no palco, ele necessariamente pula no jumping. Então, isso tudo são estratégias para você conseguir diminuir esses neurotransmissores que não vão nos ajudar e melhorar aqueles outros que são importantes para você conseguir pensar. E pensar é o mais importante na hora que nós estamos comunicando. E é o que nós deixamos de fazer quando nós entramos no julgador, que a Gabriela, se não me falha a memória esse nome dela, falou mais cedo. O julgador, ele impede você de pensar no seu conteúdo e você passa a pensar necessariamente sobre como você está, o que as pessoas estão achando, como é que está sendo, etc, etc, etc. E eu Então, digo o a você, julgador... se fosse o ano passado, com essas inconsistências da internet, o meu jogador já estava lá em cima, e eu disse, não, vamos terminar aqui, depois a gente marca outro dia, sabe? Não, todo mundo já deve estar falando de mim, que a internet está ruim, eu já estava já alucinando coisas negativas, né? E provavelmente eu já tinha, ó, Deco, depois a gente faz outra. Não. Acontece, imprevistos acontecem, essa vulnerabilidade acontece. E olha eu aqui, Perfeito, tranquila com o meu perfeito. jogador, né? Com Nesse certeza. sentido. E é esse processo. Não Agora, é que ele vai outra deixar de coisa. existir. Oi? Não é que ele deixe de existir, mas você administra ele de uma forma legal. Isso, isso. Agora, você falou uma coisa aí anteriormente que me fez pensar. Por que a gente tem tanto pânico de falar em público? Tem uma autora chamada Terezinha Oliveira, que tem uma frase que eu adoro. Ela diz o seguinte: quem expõe, se expõe. Quem expõe uma ideia, quem expõe algo, está se expondo.
esse é o nosso medo, essa é a nossa dificuldade, nos expormos. Porque a gente sabe que aquela pessoa que está comunicando vai ser analisada do fio do cabelo à ponta do pé. A gente passa um raio-x da pessoa, em toda a pessoa, e a gente começa a julgar. Então, como a gente sabe que a gente julga, os outros julgam também. E a gente não quer ser julgado. Porque uma necessidade do ser humano é ser visto, reconhecido e amado. E aí, se você está falando e de repente você vê um muxoxo, você vê uma cara feia, e você não começa a alucinar positivamente, foi uma coisa que você falou aí agora, não dá certo, acabou o seu nível de excelência. Eu estava fazendo uma live um dia desse, viu, Manu? E um participante falando sobre comunicação. E o participante virou para mim e disse assim, André, eu estava fazendo uma palestra e todas as falas impactantes que eu tinha, as mais importantes, um senhor sentado na frente fazia isso. Imagine, você está falando e de repente a pessoa olha para você e faz... E aí? Aí ele disse assim, pô, o cara deve estar odiando, o nível de excelência do cara foi pro lixo. Sim. E aí no final ele foi falar com o senhorzinho e o senhorzinho fez, parabéns, sua palestra foi ótima. Perdoe. Sua palestra foi excelente, adorei. E aí ele disse, você gostou, mas você balançava a cabeça e olhava para o chão. Ele menino, toda hora pensava, meu Deus, como eu nunca pensei nisso na minha vida. Imagine, mano. Imagine. Então, se você não começar a alucinar positivamente, pensar que as pessoas estão gostando daquilo que você está dizendo, seu nível de excelência vai para o lixo. Necessariamente, seu nível de excelência vai completamente embora no momento que você não consegue alucinar positivamente. Porque é você pensar que as pessoas estão gostando sim, até que se prove o contrário. Sempre tem alguém. Vá, voltou. Continue. Foi. Então, é isso. Então, você começa... Gostou, né, Ana Paim? Que ótimo. Paula, Né? Você lembra dela? Então, Ana Paula Ana... Paim? É de lá do Senac também. Ah, sim, 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 Ela sim. é alta, Olha, o Senac é da tem coisas noite. aqui, hein? Isso. Muito bem. Coisa boa. Coisa boa. Então, Manu, eu acho que essa é a principal questão do julgador, né, e da alucinação positiva. É você pensar sempre necessariamente que as pessoas estão gostando até que se prove o contrário. Por quê? Eu já vivenciei também a experiência de estar falando para umas 300 pessoas, você já conhece essa história, e de repente, no meio da sala, né, no meio do auditório, uma pessoa cochichou para outra, levantou e saiu. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Quando chegou na 30ª pessoa, eu já estava com meu nível de excelência no lixo. Foi 10% da audiência, poxa. Aí eu continuei, né? Tinha que continuar, terminei a palestra, mas meu nível de excelência foi embora. Não foi tão legal assim do final. E aí eu cheguei para o contratante depois e disse, meu amigo, aconteceu alguma coisa? Ele, por que, André? As pessoas não estavam gostando? Ele, não, as pessoas adoraram, o feedback foi muito bom. Eu disse, mas eu vi que 30 pessoas saíram. Aí ele disse, não te avisaram? Eu disse, me avisaram de quê? Eles tinham uma call agendada com a matriz. Desculpe. Eles tinham uma call agendada com a matriz que necessariamente precisava acontecer naquela hora. Um virou para o outro e disse, poxa, tá tão bom, mas a gente tem que sair. Por causa do fuso horário que eles tinham que fazer a reunião. E não podia ser em outro momento. Então, Entendi. assim, hoje, se alguém sai... Lisley eu lembro também. Se alguém sai da minha audiência hoje, eu penso, piriri, dor de barriga. Né? Se alguém cochila um pouquinho, eu digo, pronto, 3 dias e 3 noites
trabalhando. E essas suas dicas me ajudaram muito, porque já aconteceram algumas situações comigo e eu me lembrava de você falando isso, né? Eu tive um treinamento mesmo que eu tinha uma senhorinha que era introdução a coach, que tinha uma senhorinha que ela dormia mesmo. E aí todo mundo ficava, não, mas ela tá dormindo, ela não tá gostando. E eu comecei a pensar também, né? E aí eu fiz um teste. Eu fiz assim, ó, todo mundo que tá prestando atenção. Não, eu falei alguma coisa, aí eu fiz assim, tá fazendo sentido para todo mundo? Ela foi a primeira a levantar a mão, assim, ó. Tá. Por quê? Porque ela é extremamente auditiva. E ela me disse que ela aprendia mais quando ela fechava os olhos e escutava a minha voz. Então, Legal. agora já pensou se eu imagino se ela tá dormindo porque ela não tá gostando do meu trabalho? Ou do que eu tô falando? Entendeu? Pois é, A Ana com Paula Paim certeza. falou isso também, que acontece isso na escola, porque ela também dá aula, tá? Lisley acabou de entrar, André. Eu lembro. Lisley. Beasley. A gente tem a presença de Águida também, tá? Águida, ela é treinadora também de oratória, sendo que lá em Itaberaba, eu já fiz um trabalho junto com ela. Ela tem a Atria, que é uma empresa, né, que trabalha com oratória e desenvolvimento também. E ela está falando o Legal. seguinte: fantástica, a sua energia sempre estará onde você coloca o foco. Parabéns, André e Emanuele. Muito obrigado, Águida. É outra pessoa também que me ajuda bastante nesse processo de oratória. Se eu estou aqui na sua frente hoje, nessa live, muito tranquila, né? A culpa é dela também, porque você me preparou a parte, né, técnica e bastidores, ela está me preparando para estar aqui na sua frente hoje, certo? E Legal. ela, e ela trabalha muito fortemente com essa parte de comunicação, né? Hoje, pelas redes sociais. Ela está desenvolvendo um trabalho bem legal sobre isso. E aí, junto com a oratória, a comunicação, né? Com a técnica que a gente aprende e desenvolve, nós estamos aqui hoje. Por isso que eu trouxe essa temática em foco, porque as pessoas estão me perguntando muito. E aí agora, Manoel, como é que eu faço para melhorar o meu perfil profissional? Quais são as habilidades e competências que eu preciso ter para ser um bom comunicador, para ter uma boa técnica de oratória? E aí eu vou trazer para André uma pergunta que é sobre a PNL. A pessoa é peneleira, né? A pessoa é peneleira. Como a PNL pode ajudar a gente nesse período de comunicação e de técnicas de oratória em tempos virtuais, André? Legal. A PNL eu acho que vai ser Ai, meu fantástica. anjo, tô ouvindo. A PNL vai ser fantástica aí como um diferencial importantíssimo para o seu processo de comunicação. Eu digo isso porque a programação neurolinguística ela estuda aquilo que funciona, aquilo que dá certo, aquilo que é bom, né? Aquilo que é sucesso. Tá? A PNL não vai estudar fracasso, defeito, problema. Então, se a PNL estuda coisas que funcionam, o que, que funciona mais nas redes sociais? E aí, o que, que você quer? Como você vai conseguir se comunicar melhor através da internet, né? Através dos meios digitais? Então, a programação neurolinguística ela tem um princípio fundamental que diz o seguinte: comunicação não é intenção, comunicação é resultado. Então, Sim, se você, da sua comunicação, está achando que está indo bem, mas o resultado dela não é a mesma, a gente tem um problema aí. Então, a Atria Oratória está aqui dizendo, fazer 100 lives, 100 reuniões virtuais, aprender e praticar sempre. Com certeza. É a melhor estratégia que a gente tem, a prática leva à perfeição. A gente vai naturalizando os processos. sim, Porque no começo, tudo é muito mecânico, tudo é muito difícil, tudo é muito ruim. sim, No começo tem poucas pessoas, ou muitas pessoas, mas você não consegue interagir com elas. Só que sim, você que sabe disso, Manu, qual a dificuldade de você botar 12, 15 pessoas na sua frente numa sala sim, para um treinamento? sim. Então,
o virtual ele tem esse poder, né, de levar essa mensagem e de conseguir compartilhar conhecimento para mais e mais pessoas de uma forma muito mais rápida. Eu acho que é o processo também de a gente ser ser a gente mesma, como você falou. Perfeito. Vulnerabilidade, que foi uma coisa que eu aprendi muito com você, e isso me libertou muito, né? E eu Legal. tô, às vezes eu gaguejo como agora, né? Falta de Uhum. dicção. E antigamente eu me podava de fazer as coisas por causa do meu julgador que diz assim, não, você não pode gaguejar. Como é que você consegue dar aula para 30 pessoas e não consegue para falar para uma câmera, né? Legal. E a gente vai nessa coisa se podando e às vezes deixando de viver coisas interessantes, conhecer pessoas, Sim. fazer network. O que foi de grandioso de segunda-feira passada até agora, de todas as lives, eu estou fazendo live todos os dias, André, para que realmente eu Legal. pratique isso, né? Que eu desenvolva o meu processo, né, de expertise, de desenvolvimento, conhecer pessoas, contribuir com os meus conhecimentos, né? Tem a CS Desenvolvimento, é a Kátia. É outra. Tem um conhecimento, muito conhecimento para contribuir, e ainda está se pegando com um julgador muito alto. Não, Manoel, não vou fazer live com você, não. Eu digo, vai, você vai. Porque ela pode contribuir muito. Nessa semana ela fez Caso um vídeo. dado, manda um direct para mim, que a gente tem 2 programas possíveis que podem ajudar muito. Tanto a Isso, mentoria individual quanto a mentoria em grupo, online, nesse período. E acho que vai continuar sendo online durante um bom tempo. sim. Mas a gente está com esses 2 projetos, né, 2 programas, que eu acho que podem te ajudar bastante a destravar. Porque se você tiver um julgador muito alto, você não vem para uma live com a barba grande como é que eu estou agora. Mas fazer o que se as barbearias estão fechadas? Não tem muito para onde correr. Então, você começa a se libertar de algumas coisas e Sim, começa a se comunicar de como você é. As pessoas estão menos preocupadas com o formato e mais preocupadas com o conteúdo. sim. Então, no passar do tempo, o conteúdo ele sempre prevalece. Claro que uma boa apresentação ajuda, mas o conteúdo ele sempre vai prevalecer. E aí eu Um estou vendo rostinho aqui, bonito, dois rostinhos bonitos desse assim, ó, né? Faz a já diferença. Olha que ajuda, sorriso. né? Olha que sorriso. Já Esse ajuda. sorriso desse a gente ajuda para muito, muito. E eu digo a você, Kátia, é bem isso que a André falou mesmo. Desenvolver, entender a vulnerabilidade, utilizar ela a seu favor, né? Para que ela, de certa forma, nos impulsione a praticar, a ter experiência, a melhorar cada ponto. Isso eu digo a você que é um aprendizado constante e eu venho, né, tanto com o André quanto com a Águida, desenvolvendo isso. E a partir daí foi que eu comecei a entender que a minha comunicação ela poderia ser assertiva com a prática de técnicas de oratória. E a PNL, que é a programação neurolinguística, é que mora no meu coração, a menina dos meus olhos, é que me ajuda muito, né, nesse processo técnico disso. E foi o que o André Legal. falou há pouco. E ele trabalha pautado, né, na PNL. Agora, Sim, Deco, aí você falou uma coisa que também me puxou a outra reflexão. Então, para que eu possa melhorar o meu a minha comunicação e aprender técnicas de oratória, o autoconhecimento é essencial para isso? sim. Eu entendo que o autoconhecimento está na base de todo o processo de transformação, Manu. Tanto que a nossa metodologia ela começa com a decisão e logo em seguida vem o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é fundamental, porque se eu não me conheço, eu não sei quais são os julgadores que estão por trás de mim. Se eu não me conheço, eu não sei quais são os tópicos que mais mexem comigo. Se eu não tenho um autoconhecimento, eu não sei o que, que me impacta mais no olhar do outro, na fala do outro. E aqui Lil está falando, Lilian, É. uma coach formada por nós. Acho que foi da sua turma, Manu?
Lilian? Liu? Não lembro. Não lembro. Ela está dizendo, André, só tenho agradecimentos a você por me estimular e me libertar do meu Do julgador. jogador. Porque se você não se liberta do seu julgador muito forte, você não consegue fazer absolutamente nada. Nada consistente, nada real. Você fica preso a alguma coisa que te impede de avançar. E isso que te impede de avançar é exatamente o seu julgador. Deco, como a gente mudou de um Instagram para o outro, você tem o controle do horário, porque eu acabei não vendo que horas foi que a gente passou para o seu. Só Deus. Só Deus mesmo. Ah, então adoro o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é ilimitado, amigo. Só Deus é quem sabe. O tempo de Deus é limitado. Então vamos seguir no barco, né? Outra Vamos. coisa, Deco, hoje, dentro desse processo de comunicação, o que é que você acha que, e principalmente em tempos virtuais, além de eu ser eu mesma, qual vai ser a ferramenta ou a habilidade ou a competência que vai prevalecer mais, além de eu ser eu mesma e ter esse autoconhecimento? Legal. Acho que uma ferramenta, uma técnica que pode ajudar muito é você começar a fazer um processo de comunicação que seja mais assertivo, tá? A assertividade é a habilidade que você tem de falar sem grande envolvimento emocional, em que você não está nem no agressivo, que tenta impor as suas ideias, nem no passivo, que se amofina e não expressa as suas ideias de forma clara. Então, a assertividade ela vai ser fundamental. Porque se antes você conseguia fazer reuniões de 2, 3, 4 horas presenciais, online é muito cansativo. É Sim, completamente diferente. Tá? Uma reunião de 1 hora online, ela desgasta mais do que uma reunião presencial. Porque no presencial você tem a troca de energia entre os participantes próximos que acabam ajudando no processo. Então, eu acredito muito que a gente vai precisar ser mais assertivo, mais sucinto, mais econômico, mais objetivo, menos prolixo. Acho que uma coisa extremamente importante são as pessoas que são prolixas começarem a trabalhar essa característica. Porque pessoas prolixas não dão conta. A gente não aguenta muito tempo assistir uma pessoa prolixa. eu estava conversando com o Jefferson, Jeff, Sim, né, sim. ontem, e ele me falou bem isso aí mesmo. A gente estava conversando sobre isso, que é desenvolver uma assertividade na comunicação. Exemplo, ele falou, Manu, uma aula de 1 hora que você dá, vira uma aula de 10 minutos EAD. É verdade. Porque a gente vai desprender energia, vai desprender uma comunicação mais direcionada a quem está na nossa frente. Então, uma aula de 30 minutos vai virar, ou uma aula de 1 hora, vai virar uma aula de 10 minutos na EAD, porque a gente não vai ter esse tempo todo, porque a pessoa não vai ter a paciência de ficar assistindo a gente, até mesmo porque não vai se fazer uma comunicação de duas mãos, né? De via Tem isso, fugiu. E aí vai ser uma só. Vai ser praticamente um monólogo. Então, como é que você vai ficar falando 1 hora em um videoaula que você pode trazer em 10 minutos? Ele falou bem isso essa semana para mim mesmo. Outra pergunta que surge muito em falar em público eu sou tímido, não consigo falar em público, não consigo ficar na frente da câmera, e essa timidez me barra. E aí, o que a gente faz com essa timidez? Manu, eu acho que o tempo está acabando. Vamos fechar com essa pergunta, Já está que é acabando? fundamental. Hum. Porque eu acho Então, que já tem então, essa pergunta e mais alguma que você queira fazer. isso, é isso que eu ia dizer. Para mim, eu Timidez defendo. e a sua consideração final. Tá bom, tá bom. Eu defendo que timidez é uma filha do perfeccionismo. Isso. Tá? A timidez é filha do perfeccionismo. Você deixa de expressar as suas ideias na medida em que você tem um perfeccionismo muito forte. E perfeccionismo, para mim, é cortar grama com tesourinha de unha. Já imaginou essa cena? Eu adoro essa imagem. Pesquisa aí É. no Google que você vai Eu ver já essa vi. imagem. A pessoa
cortando grama com tesourinha de unha. Isso é perfeccionismo. É uma loucura. Porque perfeição não existe. A nossa busca é pela excelência humana. E esse ser excelente é completamente diferente de ser perfeito. Tá? Então, o que eu defendo é que você consiga desenvolver, sim, a excelência sem perfeccionismo, logo sem timidez. Há uma questão da timidez que pode ser também uma dificuldade de interação social, que é algo que precisa ser trabalhado com terapia, com acompanhamento psicológico, com outras características. Mas se você consegue interagir com as pessoas, você consegue dar conta de fazer um processo de comunicação legal. A Ana está aqui dizendo, vixe, será que eu sou assim, perfeccionista? Minha amiga te convida a pensar que talvez e só talvez, Somente você seja talvez. bastante. Quem não se sente à vontade de falar com microfone, ele é um objeto, vamos dizer assim, apavorante para algumas pessoas. Sim. E aí é bom ir fazendo uma dessensibilização sistemática. E aos pouquinhos interagindo com ele, se aproximando, vendo que ele não morde, e aproveitando todas as oportunidades que você tem para falar, para você conseguir desenvolver isso de uma forma legal. E aí, quando a gente desenvolve, gente, a gente não quer mais largar no microfone. Exatamente. Então, assim, para o Instagram não derrubar a gente, né? Eu quero agradecer a todo mundo que esteve presente. Obrigada, tanto lá como cá. A participação de vocês foi muito importante para a gente. André, gratidão por ter aceitado o meu convite. Eu fiquei muito feliz. Vou assumir agora, eu estava nervosa, porque para mim é uma honra estar dividindo essa tela com você, né? E você que me incentivou e me incentiva muito a estar aqui desse lado, a desenvolver os meus conhecimentos, tá? Gratidão, gratidão, gratidão. E qual é a sua mensagem que você deixa para a galera que quer falar em público, que quer se comunicar e quer melhorar a sua oratória? Tem uma palavra que eu gosto muito, Manu, que você já conhece, que talvez a maioria das pessoas não conheçam. Eu vou até escrevê-la aqui. Deixa eu ver se eu consigo Já escrever. sei qual é. Tá? É que já tem caneca, já tem camisa, eu acho. Tem um bocado de coisa. Ah, eu vou Ó, querer. Eu vou querer. sijogosidade. Tá? Sijogosidade. Sijogosidade, faltou o DE no final. Sijogosidade é a capacidade que a gente tem de se jogar nas coisas. Né, de nos jogarmos nas coisas. Então, eu entendo que a sijogosidade é fundamental. E eu convido você a ser mais sijogoso ou mais sijogosa. Que você se Sim. jogue essa oportunidade. Aproveite todas as chances que você tiver de falar. Se alguém perguntar, se alguém quer falar, você levanta a mão e depois pensa. Sabe? Não perca a oportunidade, porque você vai desenvolvendo através da prática. A prática leva à perfeição. Alguns estudos falam que você chega à excelência com 10 mil horas de voo, 10 mil horas de prática. Então, quanto mais você praticar, melhor. Eu pensei que você ia falar do coqueito, ó, esqueci agora, da cocada. Ah, bom, isso é importante também. Vou falar sobre isso. Eu Esqueci costumo agora. dizer, gente, você precisa sentir. Você precisa se sentir the king of the black cockadle. Isso. Tá? The king of the black cockadle ou the queen of the black cockadle. Que aqueles que entendem de inglês vão saber que nós estamos falando do rei da cocada preta ou da rainha da cocada preta. Cockadle é por minha conta, tá? Cockadle não é cocada em inglês. Mas ninguém nunca me disse como é cocada em inglês. Eu uso coqueiro mesmo e acabou. Tá Isso. certo? Então, você Tá. precisa se sentir um pouquinho quando você está falando em público. Você precisa se sentir, naquele momento, você é a autoridade. Você é a pessoa responsável por levar o conteúdo. Então, Sim. você tem nas suas mãos esse, aspas, poder. Ok? Sim. Então, é muito tranquilo isso. Importante da gente se sentir, sim, para você conseguir
desenvolver essas qualidades de uma forma legal. Então, gente, para o Instagram não derrubar a gente, nós vamos terminar por aqui. André, fica bonito de lindo aí para a gente fazer uma foto bem bonita. Língua? Pronto. Oi? Fica bonito de lindo para tirar uma foto. Fica bonito de lindo. De lindo. Ah, vai lá. Fica bonito de lindo aí. Ótimo. Viu? Valeu. Ficou ótimo. Valeu. Gente, amanhã a gente tem live de novo aqui no canal. Amanhã a gente vai falar sobre a aplicação do 5W1H dentro desse momento atual, né? Como é que a gente pode gerir nosso tempo e planejar as nossas atribuições caseiras juntamente com o nosso home office. Vai ser com Carla Mandolese, tá? Amanhã também promete. Agora amanhã vai ser 5 horas da tarde. Eu vou testar esse horário de 5 horas agora, André, para ver como é que é. Claro. Viu? Amigo, eu vi aqui Jó também, Lio, todo mundo, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal. Carla Espino, que entrou aqui agora, também, ó, um coração. Ela é também do Senac, André, e na sexta-feira ela vai fazer uma live sobre liderar em tempos difíceis. Também Legal. promete, junto com Maibi Teixeira. E aí a gente está nesse movimento de contribuir, de gerar uma comunicação, né, de melhorar a nossa oratória e de desenvolver o nosso perfil profissional. Mais uma vez, agradeço a votação, pela aceitação e pelo carinho, e que essa seja a primeira de muitas que a gente possa fazer. Fechado. Beijo, tchau, meu gente. Tchau, Obrigadão, pessoal. boa noite. Tchau. Boa.